Fala galera! Hoje estamos iniciando o nosso primeiro podcast. E começando com chave de ouro, eu trouxe um convidado mais do que especial, que está há mais de 30 anos no ramo de móveis e vai compartilhar um pouco da sua vivência, de toda a sua experiência aqui conosco. Então seja bem-vindo, Olivar Rodrigues! Obrigado, Camila. E vai ser um prazer bater um papo aqui com vocês sobre esse ramo moveleiro, principalmente para você que quer iniciar nessa trajetória como dono de loja de imóveis. Eu vou tirar todas as suas dúvidas e você vai chegar ao final desse bate-papo sabendo se esse ramo é para você ou não. Então, Val, iniciando assim, o ramo de móveis tem crescido a cada dia mais. Como eu sei se eu me enquadro nesse perfil? Como eu sei se o ramo de móveis é para mim? Camila, essa é uma excelente pergunta. O primeiro passo, a primeira coisa que uma pessoa que deseja iniciar no ramo moveleiro, ela precisa pensar em todos os processos que ela vai enfrentar pela frente. Ela tem que pensar como vai ser a questão de entrega, montagem, assistência técnica, uma possível troca, onde ela vai colocar a mercadoria caso volte da casa do cliente. Então ela tem que imaginar uma loja, a operação, não imaginar somente a fase de venda, recebimento e ficar com o lucro do produto. Ela tem que pensar nessas etapas antes de tomar essa decisão. Hum, E eu acho que eu me enquadro nesse perfil. Qual é o momento certo? Como eu iniciar? Como eu dar start? Alguns anos atrás, quando uma pessoa queria montar uma loja de imóveis, era um processo muito mais difícil e complicado. Porque ela tinha que ter um grande galpão, ela tinha que ter um capital, um valor bem considerável, porque ela precisava comprar direto da fábrica e comprar uma quantidade mínima que o fabricante geralmente pede. Além disso, ela tinha que ter toda a estrutura de uma operação de loja de imóveis para poder iniciar. Nos dias de hoje, para quem quer começar a vender móveis, se tornou muito mais fácil com a expansão das distribuidoras de móveis. Porque o lojista que quer começar nesse ramo, ele não precisa ter um grande investimento. Ele precisa ter um investimento apenas para comprar o primeiro produto, o qual ele vai começar a vender pela internet. Então, hoje está muito mais fácil para você que quer começar o ramo de móveis. Na questão financeira, você consegue montar, iniciar esse negócio com investimento muito baixo, pensando a nível de estoque, principalmente porque você não precisa ter galpão, não precisa ter funcionários. O que você precisa é só ter, como eu disse, o dinheiro para comprar o primeiro produto e você pode ter um carro de entrega ou você pode terceirizar o fretista para entregar o seu produto. E nós sabemos que as vendas na internet estão crescendo cada dia mais, estão bem famosas, mas ainda tem aquele cliente que quer ir à loja, que quer encontrar o produto, encostar, saber da sua qualidade. O que vale mais a pena? Loja física ou loja online? A decisão de uma loja física ou uma loja online vai muito do que a pessoa está disposta a investir no momento. Se ela tem um capital para investir em uma loja física, bacana. Isso é muito interessante. Ela tem que pensar em todo o investimento para iniciar essa operação como loja física. Mas se a pessoa quer começar e não tem um capital disponível para fazer esse investimento alto, ela pode começar vendendo pela internet. É só montar um bom Instagram, fazer as publicações no WhatsApp, TikTok, no Facebook, montar um site, criar o Google Meu Negócio. Então, esse já é um excelente ponto de partida porque ela não precisa de nenhum investimento, a não ser o tempo e a dedicação para ela fazer isso. Porque hoje as fábricas entregam boas fotografias, as distribuidoras entregam boas fotografias, vídeo de produto, e até essa preocupação, o lojista que precisa divulgar os seus produtos, ele não vai ter. Ele pode pegar esses conteúdos e dar o pontapé inicial na operação do seu negócio. Além disso, a pessoa pode fazer contato, fazer parcerias com entregadores e já começar de cara a divulgar o produto, vender, buscar em uma distribuidora e entregar para o seu cliente. Se essa operação for online, o começo pode ser praticamente imediato. Muito mais praticidade, né? Sim. Então eu decidi abrir minha loja, decidi abrir uma loja física. Como eu faço para escolher o melhor ponto, o melhor local para ter a minha loja? A escolha do ponto é uma decisão que tem que ser pensada. Hoje, muitas pessoas acham que para você começar a montar a sua primeira loja, você precisa ir para os grandes calçadões, você precisa para aqueles excelentes pontos comercial. E o ponto de partida nem sempre você precisa de um investimento tão alto. Você pode iniciar a sua primeira loja em uma loja de bairro, que com certeza o valor do investimento do ponto é muito menor. Mas eu alerto que precisa ter algumas considerações, algumas análises que a pessoa que está montando uma loja ela precisa ter.
A primeira, ela tem que escolher o lado correto da calçada. Você pode parecer que isso é uma besteira, mas isso tem grande influência na venda do teu negócio. Eu já vi lojas que vendiam muito e outras que estavam praticamente na mesma, de frente, já não vendiam tanto porque simplesmente estavam na calçada de menor fluxo de pessoas. A escolha do lado da calçada é um ponto fundamental. Um outro ponto, a pessoa precisa pensar em local para estacionar. A sua loja ela tem que ter fácil possibilidade de estacionamento para o seu cliente, porque a venda, muitas vezes, hoje a venda ela vai começar pelo celular. E o cliente vai ver lá sua publicidade no Instagram e vai querer ir até a loja para conhecer o seu produto. Se ela chegar lá e tiver dificuldade de estacionar o carro, ela vai pegar e vai embora. Então, tem que pensar em facilidade de estacionamento. Um outro ponto que precisa ser levado em consideração é a fachada da loja, porque muitas pessoas vão passar ali diariamente na porta da sua loja e ela tem que estar com uma fachada muito atraente, tem que estar com umas ofertas, umas placas de publicidade bem atrativas, porque muitas vezes centenas de pessoas vão passar ali na porta da sua loja por dia, mas não quer dizer que elas vão entrar e comprar naquele momento. Mas o dia que ela pensar em comprar um móvel, com certeza ela vai lembrar da sua loja e para isso a comunicação visual tem que estar muito bem feita. Ou seja, é muito além do que escolher um lugar bonito, uma loja grande, vai muito além desses fatores, né? Mas o que que você acha em relação ao nome? Será que faz diferença? O nome que escolher para a loja, um nome que seja mais chamativo, mais atrativo? Camila, a primeira coisa que a pessoa precisa pensar quando vai pensar no nome da sua loja é escolher um nome de fácil memorização, de fácil leitura, de fácil pronúncia. Que, que, se possível, o nome esteja atrelado ao segmento que ela vende. Por exemplo, loja Fulano Colchões, Beltrano Estofados, Beltrano Móveis. Mas isso não é uma regra absoluta. A pessoa pode colocar um nome que não tenha, que não venha no título do nome o produto que ela vende, e pode ser um nome marcante, mas que seja um nome fácil de memorização. Depois da escolha do nome, ela precisa tomar três passos. Ela precisa dar três passos extremamente importantes. Que primeiro ela precisa consultar o registro.br para saber se aquele nome já não está com o registro comprado. Por exemplo, minhaloja.com.br. Essa é a primeira verificação. A segunda verificação é pesquisar nas redes sociais para saber se não já tem outra pessoa usando esse nome. E o terceiro e o mais importante é consultar no INPI. Você imagina, você monta toda a estrutura, faz campanha no Instagram, cria uma autoridade, faz letreiro, faz panfletos, cria um site. E depois desse material todo pronto, você acaba descobrindo que outra pessoa já deu entrada no registro da marca que você está utilizando. E aí o prejuízo vai ser grande e você vai ter que recomeçar toda aquela reconstrução de autoridade, de nome, de divulgação, do zero, e sem contar que a pessoa que tem a propriedade desse nome, ela vai acabar sendo beneficiada talvez por uma falta de cuidado que você tenha. Então, essa é a minha dica. A escolha do nome é importantíssimo, é um processo que tem que ser feito com muita atenção. Então, eu já tenho a localização da minha loja, já tenho um nome, mas eu ainda não tenho a minha cartela de clientes. Como eu sei qual produto eu exponho? Porque eu não sei quais são as preferências, qual produto vai vender mais. Qual produto eu exponho na minha loja, assim, de cara? A escolha do produto vai muito naquilo que você, o público que você quer atingir. Se você quer atingir o público A, você vai colocar uns produtos compatíveis com aquele público. Mas se você quer atingir o público B e C, você vai escolher também uns produtos que sejam compatíveis. E eu já vi casos de lojista que ele tem tanto na sua loja aquele produto para o público A e tem também para o público C e o público B. Então isso assim não tem uma regra estabelecida. O que a pessoa precisa pensar quando vai montar um monstruário é ela ter uma, não simplesmente chegar lá na loja e colocar um sofá perdido no meio da loja. Ela tem que criar a composição do ambiente. Colocar um sofá com rack, com uma mesa de jantar, colocar um guarda-roupa com uma cama de casal, uma cômoda. Isso faz o cliente imaginar como vai ficar na sua casa. E aí a percepção de valor, ela vai aumentar muito. E principalmente ter uma loja sempre limpa, organizada, precificada, com os produtos que tenham uma boa circulação, que permita uma boa circulação do cliente pela loja. Então, assim, tem que ser pensado nos mínimos detalhes para que o cliente consiga imaginar aquele produto na casa dela. É, os produtos expostos chamam a atenção, claro, mas eu acredito que o que garante mesmo o cliente é um bom atendimento, que é o diferencial, né? O que que eu faço para ter um diferencial no atendimento? Para que as pessoas não vão na concorrência, mas me procurem? O atendimento é a cereja do bolo
de todo esse processo. Imagina, você escolhe uma boa loja, você investe em internet, você investe em monstruário, e aí o cliente chega até a sua loja para comprar o produto e recebe um mau atendimento. Isso é realmente o fim da picada. Hoje, quando o cliente chega, uma dica que sempre dou, quando você recebeu o cliente na sua loja, antes do primeiro contato ali, você chegou, deu um bom dia, boa tarde, pergunta o nome do cliente. Uma coisa que faz o cliente se sentir bem recebido e valorizado, ofereça uma água, ofereça um cafezinho. Ele Um vai se pequeno detalhe, sentir, né? ele vai se sentir acolhido. Camila, eu já vi na prática vendedores utilizarem essa estratégia e se tornarem sempre no mês ali o melhor vendedor, por um gesto simples de fazer o cliente se sentir importante e valorizado. Então essa questão tem que ser olhada com muito carinho. Além disso, o vendedor ele precisa estudar o produto. Hoje o que mais eu vejo é cliente quando chega na loja para comprar um produto, muitas das vezes ele sabe mais do produto do que o próprio vendedor. O vendedor, ele tem que surpreender, ele tem que saber mais do que o cliente, ele tem que estudar o produto. E o que eu tenho visto, e eu aconselho a você, estude, tente entender a diferença entre uma espuma D26, D33, D45, o que é molas ensacadas, o que é mola Bonel. Isso faz toda a diferença na hora de você apresentar um produto. E uma coisa que eu percebo também, e que eu aconselho a você que quer abrir uma loja de móveis, estude, entenda sobre colchões. Hoje as pessoas sentem muita dificuldade de vender colchões. É um produto maravilhoso de trabalhar, fácil de entregar, fácil de armazenar, que gera pouquíssima questão de assistência técnica. Então, é o que eu recomendo, entenda sobre o produto. Estude. Muitas das vezes, ô Camila, às vezes o cliente acha que um sofá de espuma D33 é melhor do que um D28. Nem sempre, vai muito do que o cliente precisa. Muitas das vezes o cliente quer um sofá confortável, aquele sofá que ele se sinta abraçado. Então faz a necessidade, E né? para isso, nada melhor do que uma espuma D28. Se o cliente prefere um sofá mais firme, aí ele vai ter que optar por uma D33 ou uma densidade superior. Então, o atendimento, ele tem que ser realmente assim, a cereja do bolo do seu processo. E é muito importante que você saiba, que você entenda o que você está vendendo, porque isso passa autoridade. Eu compro e confio em lugares que as pessoas saibam que estão me vendendo. Muito além de valores, eu acredito que o atendimento é que faz a diferença. E o cuidado, o fato de você se sentir cuidado, se você se sentir bem atendido, muito mais do que preço, é o que vale mais a pena. E esse cuidado ele se estende até depois da venda, como por exemplo, durante a entrega. Sobre as entregas, Val, o que que você acha, o que que você tem a dizer de dicas assim sobre o pós? Camila, sobre a entrega, um dos maiores problemas relacionados à entrega é a falta de comunicação do vendedor com o departamento de logística. Às vezes o vendedor está ali naquela ansiedade, querendo fechar a venda, precisando fechar a venda para garantir o seu salário, e ele vai e promete ao cliente: olha, senhora, fecha comigo agora, que eu te entrego amanhã, antes das 10, sem fazer a consulta, sem consultar o departamento responsável pela entrega. Aí o pedido é tirado, chega até lá a parte da logística, e aí o responsável olha e diz: olha, é impossível eu entregar essa mercadoria amanhã antes das 10 horas. Aí é E a agora que a venda já primeira, foi feita. exatamente, aí o seu cliente tem a primeira frustração. Então a entrega ela tem que ser muito bem alinhada com o vendedor e com o departamento de entrega para que não gere essa frustração. E hoje, com o avanço do marketplace, o que você precisa ter em mente é o full time. Se você entrar no Mercado Livre e fizer uma compra, o produto vem de São Paulo e chega na sua casa no dia seguinte. Então, quanto mais rápido você entregar o produto para o seu cliente, isso vai fazer toda a diferença para você fazer o fechamento da sua venda. É verdade, a gente vê cada vez mais lojas oferecendo entrega em menos de 24 horas, além de montagem. Você acha que vale a pena oferecer montagem, mesmo que gratuita ou com valor cobrado para o cliente? Ainda vale a pena? Camila, hoje eu vejo lojas que vendem muito e não oferecem montagem. Também vejo lojas que vendem bastante, que oferecem montagem. Aí vai de acordo com a disponibilidade que você pode proporcionar para o seu cliente. Claro que, se a sua loja tem condições de fazer a montagem, isso é um diferencial enorme, porque as grandes redes, elas não oferecem mais montagem. E muitos clientes, como você sabe, quer essa comodidade. E principalmente, se você tem condições de oferecer entrega e montagem no mesmo dia, pronto. Aí é 50% da venda garantida. Isso faz toda a diferença para te ajudar a fechar. Agora, se você agendou, se comprometeu a montar o seu produto, montar o produto do cliente, e por um imprevisto, o montador não pode ir no dia, não espere o cliente ligar, não espere
o cliente reclamar, você liga para ele com antecedência e dá uma satisfação pedindo desculpa pelo atraso, que com certeza a frustração do seu cliente vai ser amenizada e ele vai aguardar um pouco mais até o dia que o montador vá até a sua residência para concluir esse processo da venda. Mas sabemos que nem tudo são flores e que, infelizmente, algumas vendas ocorrem intercorrências. Como lidar em relação a assistências técnicas? Olha, essa é uma boa pergunta, Camila. Eu te agradeço aí por essa pergunta, porque as pessoas que estão começando nesse ramo de imóveis, ela pensa somente na venda e na entrega. Você tem que pensar na questão de assistência técnica. É relativamente fácil você vender. Então, a- atender o cliente bem, oferecer água gelada, cafezinho na hora da venda, é fácil. Agora, quero ver o lojista, o vendedor, dar aquele atendimento exemplar, aquele atendimento maravilhoso, no momento que o cliente chegar para reclamar. É aí que você vai fazer a sua história, é aí que você vai montar o seu diferencial. Dê o atendimento exemplar. Quando o cliente for reclamar, escute, veja, ouça o que ele tem a dizer, tenta entender o problema e solucione o mais rápido possível, porque isso vai fazer toda a diferença no processo do seu negócio. Até vai fidelizar o cliente muito mais do que um bom atendimento, é você ter um excelente pós-venda e serviço de assistência técnica. É, tem casos que cabem assistência técnica, mas tem casos que é necessário fazer troca. E como agir mediante a troca? A troca é algo que o lojista precisa pensar, porque nem tudo nesse ramo de imóveis são flores. A pessoa vai fazer a venda, pode fazer um bom serviço de assistência técnica, mas vai chegar um momento ou outro que ele vai precisar fazer uma troca. Aí vem a questão de ter maturidade. Eu trabalho nesse ramo, Camila, como você falou, já há muitos anos. E durante esse período eu nunca vi uma fábrica trocar um guarda-roupa completo ou trocar uma cozinha completa. Ele sempre troca somente a peça danificada. E hoje eu vejo muitas fábricas que fabricam sofá cada vez mais dificultando a troca de sofá. Muitas delas mandam o técnico ir até o depósito para fazer o conserto do produto, mas eles não trocam. O lojista tem que ter isso em mente e saber, caso ele não consiga trocar o produto com o fabricante, não adianta ele ficar esperneando, ficar brigando, ele tem que pensar em uma solução. E qual seria a solução? Pega o produto, faz o reparo e coloca, anuncia ele na loja ou pela internet a preço de custo para recuperar o investimento que ele fez e seguir em diante. Tenha sempre em mente, processo de troca, você, por mais que você trabalhe, sempre vai surgir uma ou outra. Isso faz parte do negócio, faz parte do processo para você que quer iniciar nesse segmento de imóveis, você tem que ter isso em mente. Isso vai acontecer e você precisa ter jogo de cintura para resolver essa situação caso ocorra. Ou seja, como em qualquer outro ramo, tem seus prós e seus contras. Mas assim, com base em tudo que a gente conversou aqui hoje, eu quero que você seja bem sincero. Vale ou não vale a pena investir no ramo de imóveis? Camila, eu construí a minha carreira, eu estou há 30 anos trabalhando nessa operação de ramo de imóveis. Eu vou ser sincero para você, não, hoje em dia não dá para ficar milionário. Claro que tem as suas exceções, mas olha, vale a pena. Vale a pena você, desde que você esteja disposto a enfrentar esses desafios diários, como qualquer negócio, independente de ser loja de imóveis, ou ser o pet shopping, ou ser um mercadinho, você vai ter os desafios. Então, se você estiver disposto a enfrentar todos esses problemas, vale muito a pena. E sem contar que você vai estar ajudando também outras pessoas serão abençoadas através da sua vida. Então, olha, minha palavra final eu digo que vale a pena. E ele tem propriedade no assunto, né? Há mais de 30 anos, então realmente vale a pena. Então, gente, hoje foi o nosso primeiro podcast. Infelizmente, estamos chegando ao fim. Eu queria agradecer a todo mundo que está assistindo e que assistiu esse vídeo. Val, muito obrigada pela sua presença, por ter nos dado essas dicas, por ter esclarecido muitas dúvidas também, que eu tenho certeza que isso agregou na vida de muita gente. Obrigada, tá? Por essa participação. Eu que agradeço, Camila, e estou à disposição. Qualquer coisa pode me procurar na distribuidora Rufer e vai ser um prazer a gente bater um papo pessoalmente. E você que está, independente do seu tempo de loja de imóveis, seja um ano, seja 60 anos, a gente precisa sempre se renovar, sempre buscar inovação e ficar, como eu sempre costumo falar, não há fórmula secreta para você ter uma boa loja de imóveis, é só você fazer o básico bem feito. Isso já é mais do que suficiente. Lembrando, você que quer iniciar nesse ramo, que viu toda essa entrevista e pensou, isso daqui é para mim, procure a Rufer, acesse o nosso site, chame uma de nossas vendedoras para você dar início à sua loja de imóveis e ter bastante sucesso. Até a próxima!